Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos reunidos mais uma vez. Agora para começar o quê? A nossa resolução de questões aqui no Hackeando a Banca. De quê? Meu Deus. Hackeando a Banca. Resolução de questões. Vamos resolver... Vamos, meu filho. Questõezinhas de quê? Reescrita da FGV. Na verdade, a gente fez aqui um grande apanhado de questões de reescrita porque... eu diria que, se a gente for olhar ao pé da letra, a FGV cobra mais questões de reescrita que o Sebrasp. Olha que o Sebrasp gosta de reescrita pra caramba. Mas por que a gente não chama tudo de reescrita? Porque tem algumas coisas que estão relacionadas com os adjetivos, então, em alguns momentos a gente dá uma separada, né? Mas reescreveu, é reescrita. Fez proposta, posso trocar tal palavra por tal palavra? É reescrita, gente. Beleza? Mesmo que seja um adjetivo, mesmo que seja um substantivo, não importa. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa vida? E antes de começar, uma coisa importante de lembrar a vocês sempre, né? O conteúdo de reescrita, eu sempre falo isso, né? Quando me pedem para fazer assim, Wagner, faz uma aula de reescrita. É das coisas mais complicadas do mundo. Por quê? A reescrita junta tudo. Você tem acentuação, você tem ortografia, você tem, presta atenção, processo de formação de palavras, se eu faço proposta de você trocar expressões por palavras, né, com sufixos e prefixos, você tem semântica, você tem regência, você tem concordância, você tem pontuação. Olha isso. É muita coisa, né? Você tem morfologia, se eu faço ali a troca de um conectivo por outro, você tem período composto, a partir do momento que eu peço para você trocar orações por reduzidas, reduzidas por desenvolvidas. Então, temos muitas coisas que são reescritas. Então, a gente vai devagar e sempre, como você está acostumado, olhando para todos os casos. Vamos ver aqui, ó. Cada frase abaixo foi escrita na forma negativa. Então, temos uma escrita na forma negativa, beleza? Assinale a opção que mostra a forma de reescrevê-la, de modo a se tornar positiva de forma adequada. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para hoje. Nada é mais revolucionário que dinheiro sobrando. Beleza. Tudo é menos revolucionário que dinheiro sobrando. Opa, não temos aqui a nossa resposta, porque ao trocar nada é mais por tudo é menos, a palavra menos vai atribuir a essa reescrita um valor negativo. Nós estamos olhando pelo outro lado, né? Assim, só se fosse... Essa frase é muito difícil de ser reescrita de forma positiva, mas tudo é mais revolucionário. Só se fosse alguma coisa nesse sentido. Mudaria claramente o sentido, né? Mas é interessante perceber que quando eu digo que tudo é menos revolucionário que dinheiro sobrando, a gente percebe que a gente está dando foco naquilo que é menos. Se é menos, é entendido nesse contexto como algo negativo. Fechou? A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. A única certeza do planejamento é que as coisas sempre ocorrem de forma contrária ao que foi planejado. Também não nos servirá como resposta, porque, primeiro, né, a ideia de contrário é negativa, né, a ideia de contrário. Além disso, a gente tem um detalhe básico. Não é isso que se afirma na primeira frase. Não é o que se afirma. Por que não é o que se afirma? Porque quando você diz que alguma coisa não saiu como planejado, não significa dizer que o efeito gerado foi o efeito contrário. Nada justifica essa leitura, né? A gente pode planejar, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu corrigi essa questão esses dias aqui numa outra aula. Vamos dizer que você está aqui e o seu foco, seu planejamento é passar no concurso do MPU. Beleza. Você foi lá, fez o MPU e fez, chuta aí qualquer coisa, TJ São Paulo. O seu sonho, você quer passar no MPU, seu planejamento foi esse. Mas você não passa no MPU, passa no TJ. Deu o contrário? Não necessário. Não é o contrário. Então, nem sempre que as coisas não ocorrem como planejadas, elas ocorrem de maneira contrária. Tranquilo?
Todo trabalho do homem é para a sua boca, e, no entanto, seu apetite nunca está satisfeito, certo? Ó, nunca está satisfeito. Todo trabalho do homem é para a sua boca, e, no entanto, seu apetite sempre está insatisfeito. Opa! A ideia veiculada por insatisfeito é negativa, né? A gente mantém a leitura negativa nesse caso aqui em específico. Então, se a gente mantém a leitura negativa, não temos o quê? Não temos a nossa resposta. Perceba que, neste caso, é uma reescrita extremamente semântica. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Vou beber uma água, você bebe comigo aí. Bebe aguinha. Quando tem alguma coisa de que eu não gosto, então, ó, alguma coisa de que eu não gosto, chamo para conversar e mostro como melhorar. Quando tem alguma coisa que eu desaprovo, chamo para conversar e mostro como melhorar. Continua negativa do mesmo jeito, certo? Há quem se cala, vai ter que ser essa aqui, né? Há quem se cala por não ter resposta. Há quem se cala por já ter respondido. Então, a ideia de já ter respondido, em comparação a não ter resposta, é positiva, né? É uma visão completamente positiva e é o outro lado da moeda, vamos dizer, né? É como se a gente tivesse aqui há quem se cala por não ter resposta, há quem se cala por já ter respondido. Então, é o outro lado da moeda aqui, né? Então, o outro lado da moeda. E não tem nada, absolutamente nada negativo nessa construção. Fechou? Então, respostinha é. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima questão. Vamos lá. Na próxima questãozinha temos o seguinte. Agora, ó, troca de vocábulos, tá, gente? Troca de vocábulos é muito semântica, tanto é que na maior parte das vezes, inclusive, quando a gente vai resolver questão de semântica, a gente coloca esse tipo de questão lá na semântica, né? Porque a gente vai olhar a semântica, mas é reescrita da mesma forma, beleza? Então, bora com o tio Bola de Fogo. Todas as frases abaixo foram retiradas de um dicionário de citações. E em todas elas foram propostas trocas de vocábulos por outros mais adequados. Beleza. Assinale a única alternativa. Então, ó, única alternativa inadequada, a única troca inadequada entre eles. Vamos lá. O tempo perdido não se encontra nunca mais. O tempo perdido não se recupera nunca mais. Perfeito, né? Porque perdido aqui não se encontra significa dizer necessariamente que não se recupera. Opa. Pronto, recupera. Beleza? Então aqui a troca é perfeita. É uma relação praticamente de sinonímia, né? Que a gente tem aula sobre isso aqui, hein? Vai ter aula não, né? Resolução de questões sobre isso. Prazos largos para o pagamento são fáceis de aceitar, pois a imaginação os faz infinitos. É a mesma coisa de cômodos? Não. Por quê? Não necessariamente um prazo largo precisa ser um prazo cômodo, não precisa necessariamente ser largo. Nem sempre coincide. Por exemplo, você tem prazos largos, nem sempre é o mesmo. Pronto, vamos lá. Tô com preguiça de pensar, gente. É o mesmo. Você não entende bem, eu sei. Na verdade, aqui, ó, largo significa extenso, né? Longos, né? Prazos longos, extensos, essas coisas todas. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que você tem lá uma dívida de R$1 milhão. Então você tem uma dívida de R$1 milhão que foi aquela coisa acumula daqui, acumula dali, aí você leva um golpe daqui, um golpe dali, e aí te propõe um prazo largo de 20 meses pagando R$50 mil. É largo o prazo. Pagar uma dívida em 20 meses é bastante largo. Mas 50 mil reais por mês? Não dá, né? Isso sem contar os juros. Então, ser largo não significa ser cômodo. Às vezes, você pagar em 3 vezes é cômodo. Entende? Então, neste caso, eles podem coincidir, mas não necessariamente coincidem. Até porque, senão a gente diria que todo prazo cômodo
é infinito, ó, porque ele faz aqui, ó, pois a imaginação os faz infinitos. Então, se eles forem cômodos, eles serão vistos como infinitos? Não, né? O tempo explica tudo. Ele não precisa ser questionado, presta atenção aqui, ó, antes de falar. Opa! Então, não vai servir como resposta, porque a ideia é antes de responder. Fica perfeito exatamente por conta desse trechinho aqui, ó. Se não fosse esse trecho, não seria perfeito, tá? Então, é o que possibilita a troca. Beleza? Porque questionado, responder. Espere pelo mais sábio dos conselhos, o tempo. Espere pelo mais sábio dos conselheiros, o tempo. Eu acho, inclusive, que fica muito melhor conselheiros do que conselhos, tá? Conselheiros, até porque quem vai aconselhar é o tempo. Fechou? Este presente dia é o único ponto da eternidade a que você tem direito. Também não nos servirá porque, ainda que eu odeie essa palavra, odierno significa dizer contemporâneo, atual. A gente tem momento atual. Na verdade, essa palavra entrou no vocabulário de meio mundo de pessoas porque, se não me engano, em 2014 ou 2015, alguma coisa assim, 15 ou 16, uma redação nota 1000 do Enem trouxe odiernamente lá no começo e todo mundo achou que, meu Deus, odiernamente tirou nota 1000. Então todo mundo passou a usar essa palavra, que ela é horrorosa. Eu odierno essa palavra, vocês não têm noção do tanto. Vamos lá, próxima questãozinha, temos o quê? Opa, vamos ver aqui agora, essa questão é boa, hein? Questão boa. Todas as frases abaixo mostram a passagem de uma forma verbal, presta atenção, ó, uma forma verbal para uma forma nominal. Perfeito. Então, a transformação de verbo para nome, tá? Assinale a frase em que essa mudança foi feita de forma adequada. Vamos ver. Criar uma pequenina flor é um trabalho de eras. A criatividade é um trabalho de eras? Não, né? O nosso substantivo correspondente, nesse caso, seria a criação de uma flor. Beleza. O substantivo que nasce de criar é criação. Beleza? Criatividade nem tem, vem de criar, lógico, mas nem tem aqui relação nenhuma com o verbo, né? Se não tem um verbo criatividade. Beleza? Pegou? Então vamos lá. As flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Opa! As flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantiga. Não tem como ser essa troca, porque cantiga é sinônimo de música. Sinônimo de música. Para que a gente tivesse essa troca possível, o melhor seria. E começaram a cantoria. Aí daria para ser, tá? Porque a cantoria é cantar bastante. Para a pedra atirada, cair não é um mal, nem subir um bem. Para a pedra atirada, o caimento não é um mal, nem a subida um bem. Beleza. Aqui, ó, o que a gente vai entender? Subida tá ok. Subir gera subida. Massa. Só que cair não gera caimento. Cair vai gerar pra gente a caída ou a queda. Aí ficaria ok, tá? Caimento é como alguma coisa se mostra com relação a outra, vamos dizer, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de, tipo, o caimento de uma roupa. Significa dizer que ela caiu bem, mas não é cair no sentido literal. Quando você diz que uma roupa cai bem, você não está usando cair no sentido ideal. Você está dizendo que ela se acomoda. Então, o caimento seria o acomodamento de alguma coisa. Fechou? A flor não nasceu para decorar a casa. Aqui não vai servir para a gente por um motivo muito simples, ó. Para decorar a casa, a flor nasceu para que se decore a casa. Opa, para que se decore. Por que essa não é a nossa resposta, ainda que o sentido seja o mesmo? Porque aqui, ó, não é forma nominal. É verbal ainda, ó. Não é forma
nominal. Neste caso aqui, só se desenvolveu a oração. A oração era reduzida, decorar a casa, que se decore a casa é uma oração desenvolvida. Então, mantém-se ainda a forma verbal, ainda que não a mesma. Fechou? Sabei que o segredo... Então vai ter que ser essa a nossa resposta, né? Sabei que é esse o segredo, que o segredo das artes é corrigir a natureza. Sabei que o segredo das artes é a correção da natureza. Perfeito, né? Então aqui, ó, perfeito, corrigir, podemos afirmar que gera correção. Pegou visão? Curtiu bola de fogo? Respostinha, letra E de quê? Eguinha, pogodó, pogodó, pogodó. Minha eguinha, pogodó, pogodó. Vamos junto? Próxima questãozinha, vamos lá. Eu vai nem um palhaço, gente, não tem jeito. Acostume-se. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Essa frase mescla tudo, tá? Na verdade, essa questão é uma questão sensacional porque mescla tudo. Observe a seguinte frase. Os deuses fizeram o campo mais esplendidamente e melhor que tudo. Beleza? Tranquilo. Assinale a opção correta. Então, já digo a vocês sempre, né? Marcou lá na sua prova, sobre as propostas de mudança nessa frase. Se reescrevêssemos essa frase, iniciando-a pelo substantivo campo, sua forma adequada seria: o campo, os deuses o fizeram mais esplendidamente e melhor do que tudo. Beleza. Aqui é a nossa resposta. O que pode te chocar? É essa relação aqui, ó. Mas eu vou explicar para vocês. O que aconteceu aqui nesse caso especificamente? Ó, campo foi topicalizado. O que significa dizer que ele foi topicalizado? Ele passa a primeira posição do texto, que é para chamar a atenção sobre essa informação. Você transforma essa informação em uma informação de foco. Você dá o foco nela, né? E aí, é comum que quando nós movimentemos um objeto direto, por clareza, certo? Para manter a clareza, nós nos utilizemos de um objeto direto preposicionado. Preposicionado não, perdão. Pleonástico. É o mesmo P, né? Pleonástico. Por quê? Porque a ideia é, quando eu coloco esse pronomezinho, retomando um elemento que já apareceu ali, uma relação, inclusive, anafórica, eu estou marcando que é realmente o campo. O campo é que foi feito. Então, o seu cérebro consegue entender as coisas de forma melhor. Beleza? Então, não tem jeito. Respostinha letra A, de amar a pé, amar até. Vamos ver as outras. Se colocarmos campo no plural, a forma do verbo, do vocábulo melhor, deve modificar-se para melhores. Errada. Tá? Por quê? Vamos lá, ó. O campo, os deuses fizeram o campo mais esplendidamente e melhor do que tudo. Beleza. O pega que é o seguinte, se eu colocar os campos, não muda nada. Por quê? Tanto mais esplendidamente quanto melhor, presta atenção nesse exinho aqui, ó. Eles estão funcionando com a mesma função. Eles têm a mesma função. Esplendidamente e melhor são adjuntos adverbiais. Beleza? Tranquilo? Pegou visão? Massa. Então, se são adjuntos adverbiais, você não pode se esquecer de um detalhe. Qual é o detalhe que você não pode esquecer? São invariáveis. Até porque ambos estão se referindo à forma como os campos ou o campo foi feito ou foram feitos. Tudo bem? Beleza. O vocábulo melhor poderia ser substituído por mais bom. E não, né? Aqui não dá. Ainda que a gente possa usar o mais bem, né? Não sei se vocês se lembram dessa regrinha, mas quando você vai ligar uma ideia de melhor ou pior a um particípio, né? Você não diz melhor. Você não diz, por exemplo, fulano está melhor preparado do que Beltrano. Não. Fulano está mais bem preparado do que Beltrano. Diante
do particípio, a gente não usa a forma sintética, melhor, pior, né, essas coisas todas. E a gente consegue usar o mais bom. Vou dar um exemplo para vocês. É horrível. Mas eu posso dizer, por exemplo, ó, ela é mais boa pessoa do que má. E é assim que funciona mesmo, tá? É mais boa mesmo. Porque ela não é melhor pessoa do que má. Nem faz sentido, né? Então, é feio. Feio pra caramba. Mas está correto quando você está comparando principalmente a mesma qualidade na mesma pessoa. Tudo bem? Ele é mais bom professor do que ruim. Seria mais ou menos isso. A forma verbal fizeram poderia ser substituída convenientemente pela forma construíram de sentido mais específico. Também não, porque os deuses criam, não constroem. Aí aqui é uma relação de restrição, né? Então a ideia não é que os deuses vão construir, porque construir envolve mão na massa, né? A ideia da divindade é de que ela é capaz de quê? Ela é capaz de criar, ela não precisa construir. Fechou? Se trocarmos mais esplendidamente por da forma mais esplêndida, o vocábulo mais muda de classe gramatical. Não, porque permanece sendo advérbio. Por que permanece sendo advérbio? Ó, advérbio em ambos. Porque aqui no primeiro, ó, mais esplendidamente, eu tenho um advérbio que modifica outro advérbio. Se eu venho da forma mais esplêndida, eu tenho advérbio que modifica adjetivo. Os adjetivos não podem ser modificados por qualquer outra classe que não sejam os advérbios. Pegou? Bora que só bora? Então, bora que só bora para a próxima. Boa essa questãozinha, né? Então, vem com o tio Bola de Fogo nessa questão. Essa questão aqui é a questão boa, hein? Tudo bem, todas, né, são. Assinale a frase em que a locução sublinhada, então, ó, a frase em que a locução sublinhada foi corretamente substituída por um só vocábulo. Vamos ver. O manancial desaprova quase sempre o itinerário do rio. Vou fazer só um pequeno parêntese. Todos nós falamos em itinerário, tá? Eu estava pensando isso há 2 anos, né? A gente está em 2025, 2023, eu voltei para a sala de aula do ensino médio, né? Aquela coisa toda, estava precisando de dinheiro, tal, não sei o quê, estava casado na época, a minha senhora deu aquela pressionada, realmente, estava certo, tinha que voltar mesmo. E entrei no novo ensino médio, eu não tinha dado aula no novo ensino médio, eu não peguei o novo ensino médio, porque eu saí para o online, foi a época que eu fui para o estratégia, quando teve essa mudança, né? Essa virada de chave. E aí foi interessante, porque assim, eu peguei itinerário. Mas quem disse que eu conseguia falar itinerário? Nunca, nunca. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Só aqui uma besteira, tá? Aqui a gente tem o que agora? Ó, não é a letra A, porque pluvial não tem relação com rio. Pluvial tem relação com chuva. Do rio é fluvial, tá? Essas palavras aqui, elas são parônimas, ou seja, extremamente parecidas e que com certeza muitas vezes confundem vocês, a todos nós, né? A felicidade ou a infelicidade dos homens dependem tanto de seus humores quanto de sua sorte. Neste caso, ainda que eu considere essa frase ambígua, porque dá para fazer as duas leituras, mas mesmo assim, a gente vai entender esse dos homens como uma noção de generalização para o ser humano. Dos homens aqui, ó, seria ser humaninho, certo? Ó, seres humanos. Então, aqui nós teríamos a felicidade ou a infelicidade humana, não masculina. Por que não dá para ser masculina? Porque não faz muito sentido, né? Ainda que fosse possível a gente fazer essa leitura. Por isso que eu estou dizendo a vocês que eu considero essa frase aqui a distratora por ela ser propositalmente ambígua, tá? Basta 1 minuto para fazer um herói, mas é necessária uma vida inteira para fazer um homem de bem. Um homem benevolente? Não, né? Um homem benevolente, a ideia de benevolente é uma pessoa que
Está sempre alegre e sempre disposta a fazer o bem. Não tem tempo ruim, tá? É uma pessoa para a qual não tem tempo ruim. Pessoa para a qual não tem tempo ruim. E é interessante vocês pensarem que é sempre disposta a fazer o bem. Sempre disposta a fazer o bem. É lógico que esse tipo de questão aqui, galera, o que faz muita diferença na sua vida? Ó, carga de leitura, porque é vocabulário. Sempre que a gente envolve vocabulário em questão, depende muito mais de você do que de mim. No sentido de que eu não tenho muito o que te ensinar, né? Eu tenho como te explicar o porquê que está certo ou errado, né? De bem tem relação direta com o processo de moral e de ética, né? Ainda que essa expressão tenha sido um pouco sequestrada nos últimos tempos, né? Nas situações de crise, lembra-te de que deves conservar tranquila a tua cabeça. Nas situações críticas, perfeito. Crítica vem de crise, tá, gente? Não é à toa, não. Fechou? A liberdade do outro amplia a minha. Aqui seria a liberdade alheia. Por quê? Altruísta é aquele que faz o bem sem querer reconhecimento. Sem precisar, sem querer reconhecimento. É quando você faz por fazer e ninguém deve nem saber daquilo, né? Pegou a visão? Conseguiu entender? Beleza? Questõezinhas boas e ainda temos muito mais pela frente, beleza? Quero te agradecer imensamente pela sua presença. Você já sabe, mas eu vou te lembrar, ó. Prof. Bola de Fogo, Grupo do Bola de Fogo e Prof. Wagner Santos. Bora que só bora, bora que só bora. Muito, mas muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É sempre muito bom estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vocês sabem disso. Bora que só bora, bora que só bora.